Oi, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é tia Rosa e vamos para mais uma revisão de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar dois descritores importantes, o D25 e o D29. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos ler essa frase, né? Vamos desejar um bom dia, Deus, um bom dia, família, um bom dia, amigo. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os descritores que a gente vai revisar hoje. Vamos começar com o D29, o que ele quer nos dizer. Ele quer que a gente identifique níveis de linguagem ou marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor. São aquelas expressões que a gente utiliza com amigos, é aquele tipo de linguagem mais formal que a gente usa com aquelas pessoas que têm um nível de estudo maior, certo? E o D25, ele quer reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Então, aí a gente estuda e analisa os tipos, os recursos de coesão, né? Os recursos coesivos. Aí aqui entra aquelas conjunções que a gente já estudou em aulas anteriores. Vamos analisar o primeiro exemplo do descritor de hoje. Vamos analisar esse exemplo do D29. Vamos ler o texto. Água no copinho plástico. Tô fora. Você é adepto da campanha da caneca no escritório? Ou passa o dia bebendo água em copo de plástico? Pois é, quem diria? Um ato tão corriqueiro e essencial poderia se transformar num atentado contra a natureza e o bom senso. Sim, porque produzir lixo a cada 4 ou 5 goles de água é de engasgar. Há até quem diga que não tem problema, o copo vai para a reciclagem. Mas, gente, se dá para evitar o consumo e a geração de lixo, por que ficar brincando de fazer castelinho de plástico? Que tal lançar a campanha da caneca no seu trabalho? Cada um leva de casa uma caneca de cerâmica, vidro, plástico, ágata, sei lá, e mata a sede sem produzir lixo. Simples, indolor e muito civilizado. Agora a gente vai ler o comando. Né? O que é que esse descritor aí ele está querendo? No trecho, água no copinho plástico. Tô fora. A expressão em destaque que está lá no início do texto, ou seja, está lá no título. Vocês perceberam que a expressão tô, ela está lá no título? Pois é, essa expressão aí em destaque, ele revela que tipo de linguagem? Revela e tem uma linguagem infantil? Será a alternativa B uma linguagem culta? Alternativa C, informal, ou D, regional? Analise aí, ó. Tô fora. Que tipo de linguagem é essa? Se você pensou numa linguagem informal, você acertou. Porque o certo, se a gente for falar formalmente numa linguagem culta, né? É estou. Só que aí o autor do texto colocou tô. Então esse tô ele é informal, porque o correto seria estou fora. E ele usou o termo, ou seja, a expressão tô fora. Então aí a alternativa correta é o item C. É uma expressão de linguagem informal.
Agora vamos analisar o segundo exemplo. Nós temos aí o D25. Vamos ler o texto Bambolê. A ideia do brinquedo veio da Austrália, onde estudantes de ginástica se divertiam girando aros de bambu na cintura. Em 1958, os americanos Arthur Melling e Richard Kenner, donos de uma fábrica de brinquedos, importaram a ideia. A diferença é que eles fizeram bambolês de plástico e o batizaram de hula hoop. Venderam 25 milhões de unidades em apenas 4 meses. Agora vamos ler o que a questão pede, o que o descritor 25 pede. No trecho, a diferença é que eles fizeram. A palavra destacada está no lugar de. Qual é a palavra que você vai analisar? É eles. A palavra eles, que está aí sublinhada, você vai analisar ela. Essa palavra eles se refere a quem? Item A, aros. Item B, americanos. Item C, bambolês. Item D, estudantes. A resposta, ela está dentro do texto, gente. Lá, ó, na metade do texto, depois da palavra ideia, vem um ponto final. Aí já vem justamente esse trecho aí, ó. A diferença é que eles fizeram, né? Está bem aí. Então, esse eles se refere a quem? Aos americanos, certo? Então, você vai marcar essa opção aí, que se refere a eles. Eles quem? Aos americanos. Então, o item B é que é o item correto. Aqui eu estou mostrando algumas dicas para vocês compreenderem melhor, né, esse descritor que a gente acabou de analisar, né, sobre coesão. Então, esse quadro aí, ele mostra aí a relação e o tipo, né, dessas principais conjunções. Nós temos aí os tipos, temos aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, né? E a relação de cada um. As aditivas, ela vem de adição, adversativas de oposição, né? Fiquem ligados nessas palavrinhas como mais, e, né? Esse e, ele indica adição. Mandei uma mensagem e ela já respondeu, né? Esse mas, ele indica oposição. Ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito, né? Essas alternativas que indicam a separação ou, né? Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. As conclusivas, né? As frases com palavras como pois, por isso, e as explicativas, né? Observem aí nas frases palavras como porquê, né? O porquê ele indica que existe aí uma explicação, né, sobre alguma coisa, algum assunto. Agora é com você, caro aluno. Abra o link da atividade, preencha as informações necessárias, né, como seu nome, escola. Se tiver dúvida em relação ao item correto, volte ao texto e leia novamente. Marque a opção que você considera correta. Ficamos por aqui. Uma boa atividade a todos e até a nossa próxima aula.